Jerusalém e suscitar confusão ali. Amém? Glória a Deus, pode se assentar, glorificando a Deus por essa palavra. Nós estamos aí hoje, meus irmãos, dando início aí a 3 quartas-feiras, com o propósito de compartilhar com os irmãos uma palavra que venha edificar, uma palavra que venha instruir, uma palavra que venha nos fortalecer, que venha nos trazer o despertamento acerca do que é a obra de Deus, do que acontece quando nos dispomos a fazer algo pelo reino de Deus. Como a fúria do adversário, ela se levanta de uma forma para nos desestruturar, quando no nosso coração nasce o desejo de fazer algo, de construir, de reconstruir, de reedificar para a glória do Senhor. Essa é uma passagem bem conhecida nossa, bem conhecida da igreja. Todos nós já ouvimos por diversas oportunidades a ministração da vida de Neemias, pregações acerca da vida de Neemias. Neemias enquanto copeiro do rei, quando num dia determinado ele recebe uma notícia que deixa o seu coração entristecido. Ele ouve que Jerusalém está assolada e os muros queimados, as portas queimadas. Coração de Neemias se enche de tristeza, porque mesmo estando longe, ele não quer ver a sua casa destruída, a sua casa derrubada. Mesmo longe, ele sente tristeza. E por causa daquela situação que estava acontecendo na sua casa, no lugar de origem dele, ele se entristece. E ao mesmo tempo que ele se entristece, ele permite que o seu coração seja cheio de um desejo maravilhoso, que é de reconstruir, que é de reestruturar, que é de reerguer aquilo que foi lançado por terra, aquilo que foi destruído. Quando esse desejo de reconstrução toma o coração de Neemias, nenhum obstáculo mais passa a existir na frente desse homem. Quando o desejo de reconstrução toma o coração de Neemias, Neemias, movido pelo Espírito de Deus, ele vai até o rei, pede autorização ao rei. O rei permite que ele vá para Jerusalém. O rei proporciona condições para ele reconstruir a cidade. O rei proporciona autoridade e proteção para que o desejo do coração dele seja concluído, seja alcançado. Porque o rei, ele é assim. O rei, ele é benevolente. O rei é poderoso e fiel. Quando ele percebe no meu e no teu coração um desejo de restauração, quando ele percebe que no meu coração e no teu coração existe um desejo de reconstruir, existe um desejo de reedificar, existe um desejo de colocar de pé aquilo que outrora estava caído, quando existe no nosso coração um desejo de batalhar, um desejo de fazer mais, quando existe no nosso coração a força de resistir à destruição, o rei, na sua infinita bondade, nos proporciona autoridade, nos proporciona condições e nos proporciona proteção. Neemias vai até Jerusalém. E quando ele chega diante de Jerusalém, aquilo que havia tomado o seu coração de tristeza, agora se torna visível aos seus olhos. E a tristeza aumenta por ver aquela situação.
enquanto Jerusalém estava destruída, enquanto ninguém se posicionou para restaurar, enquanto ninguém se posicionou para reconstruir, Jerusalém estava do jeito que o povo queria, do jeito que o mundo queria, do jeito que os inimigos queriam, do jeito que os adversários queriam. Destruída, assolada, com os muros derrubados e os portões queimados. Do jeito que os inimigos queriam. Do jeito que muitas pessoas queriam que ela estivesse, porque infelizmente é uma verdade. Quando olhavam para Jerusalém, viam a imponência de Jerusalém, viam a bênção de Deus sobre Jerusalém, muitos se enfureciam, muitos se iravam, muitos se deixavam ser consumidos pelo ódio, pela inveja, pela raiva, pelo rancor, de ver Jerusalém construída, edificada, de ver Jerusalém abençoada. Só que agora, diante de Neemias, está uma Jerusalém sem portão, está uma Jerusalém com os muros derrubados, está uma Jerusalém assolada, está uma Jerusalém sem proteção, está uma Jerusalém sem lei, sem ordem. Quem entra quem quer, sai quem quer. Quem entra lá dentro faz o que quer. Quem sai traz o que quer. É assim. Porque os muros que protegem estão derrubados. Os portões que delimitam estão queimados. Só que o que eu acho lindo aqui, o que Deus ministrou no meu coração na tarde desse dia, foi que Deus precisa de alguém que permita que o seu coração seja cheio de desejo. Primeiro, de não se confortar, de não se conformar com a situação. Segundo, que o seu coração seja cheio de vontade de fazer algo para mudar a situação. Terceiro, que o coração desse alguém se permita ser cheio por aquilo que Deus tem para entregar. Jerusalém, Neemias era copeiro do rei. Neemias não tinha entendimento nenhum de construção, de administração de cidade, de organização de cidade. Neemias não conhecia nada acerca desse assunto. Ele estava dentro do palácio servindo o rei, copeiro do rei. Neemias era aquele homem que provava o vinho, que provava a comida antes do rei, porque se tivesse envenenado, morria o copeiro, você está entendendo? Esse era Neemias. E agora Neemias chega diante de toda uma estrutura, de toda uma cidade. Só que essa cidade não está mais como estava na sua memória, imponente, construída, bela, fortalecida, fortificada. Agora essa cidade está destruída. Agora essa cidade está no chão. Agora essa cidade precisa ser reedificada, reconstruída. E depende de um Neemias que tenha o coração cheio de vontade para fazer. Não sei se você consegue entender o que eu estou tentando te falar. Neemias se dispôs a reconstruir a Jerusalém dele que estava assolada. Ele se dispôs a reconstruir a Jerusalém dele que estava destruída. Neemias se dispôs a oferecer dele o melhor, para que a cidade dele, para que o desejo do coração dele se cumprisse. Só tinha Neemias de Jerusalém? Só tinha? Não tinha, tinha milhares, quem sabe milhões. Mas só Neemias olhou, ouviu e não aceitou. O que eu percebo muitas vezes, nós estamos ouvindo, nós estamos vendo e estamos aceitando. Mas eu não tenho condições.
mas eu não sei o que fazer, mas eu não consigo, eu não tenho estrutura, eu não sei que caminho tomar, que direção tomar, eu não sei como agir, como administrar, eu não sei como reverter essa situação. Ei, Neemias também não sabia. Neemias não sabia, e ele foi falar com quem? Neemias foi falar com o irmão dele, com o amigo dele. Neemias foi falar com o guarda real, com o general do exército, do rei. Ele foi falar com o oficial, ele foi falar com quem? Neemias foi falar com o rei. Você está entendendo? E quando Neemias fala para o rei: a minha cidade está destruída, a minha cidade foi assolada. Olha o que o rei fala: vou te dar carta, vou te dar madeira para reconstrução, e você não vai sozinho, eu vou mandar gente com você para te ajudar lá. Deus, ele é fiel, o rei é fiel. Neemias não sabia, mas o rei sabia. Primeiro que o rei sabia acerca de construção, ele manda madeira. Outra coisa que o rei sabia: Neemias não ia conseguir construir sozinho. O que ele faz? Manda gente junto com Neemias. Você está entendendo? A hora que você procurar do rei a solução para o teu problema, a hora que você procurar do rei a força, a graça, a coragem para reedificar, para reconstruir, o rei vai dar para você condições, vai dar proteção e vai colocar gente do teu lado para ajudar você. Eu acho lindo porque Deus precisa de um Neemias. Eu acho lindo que em toda a Bíblia, nunca foi a maioria que foi usada por Deus, sempre foi uma minoria que se dispôs a fazer. Sempre foi a minoria que se dispôs a não aceitar. Primeira atitude: eu não aceito isso. A situação, ela não me deixa alegre, ela não me deixa confortável, ela não me deixa na comodidade. Não, ela me deixa triste. E porque eu entendo essa situação, eu vou falar com o rei, porque eu quero fazer alguma coisa. Eu não sei fazer nada, rei, eu não sei fazer nada, mas o rei sabe fazer tudo. Quem vai dar condições é o rei. Aí Neemias chega lá em Jerusalém. Enquanto ele não estava fazendo nada, Jerusalém estava destruída, estava tudo bem para todo mundo. Você está entendendo? Enquanto Neemias não quis fazer nada, ninguém fez nada por Jerusalém, estava bom para todo mundo. Não estava incomodando ninguém. Quando Jerusalém estava destruída, todo mundo olhava para ela, tirava sarro, zombava, escarnecia. Muitos passavam por ela e diziam: eu sabia que ia acontecer isso. Jerusalém era só aparência, parecia, mas não é, tá vendo? Mas quando alguém se dispôs a mexer, reedificar, reconstruir, reerguer, começa a ficar difícil. Se você está reedificando, reconstruindo ou fazendo algo, se levantar inimigos, glorifique a Deus. É porque muitas vezes as pessoas olharam para mim e para você e se alegraram por ver eu e você em determinadas situações de vergonha, de humilhação. Muitas vezes olharam para nós de cima para baixo, com aquela arrogância, com aquele orgulho, com aquela soberba. Você não conseguiu, eu consegui. Você não tem, eu tenho. Você não pode, eu posso. Não sei se você já passou isso como eu. É assim. Só que eles começaram a se surpreender,
Porque eles nunca imaginaram que um Neemias, olha só, um Neemias ia querer mudar aquela situação. Os inimigos nunca esperam que um Neemias vai se levantar para construir uma cidade. Ele não foi lá reformar um cômodo, um quarto. Ele foi lá reconstruir a cidade. Ele foi lá reconstruir algo grande. Eu volto a dizer aqui, Deus pode confiar algo grande na tua mão. Você está entendendo? Deus pode confiar algo grande na tua mão. Quem é Neemias? Neemias não era nem príncipe, nem rei. Neemias era um copeiro do rei. Que porque o seu coração inflamou por não aceitar aquela situação, se tornou alguém diferente diante do céu. É assim que é. Aqui nós podemos ser iguais, mas que as nossas atitudes, que os nossos desejos, a nossa vontade de fazer nos torne diferente diante dele. E Neemias vai e começa a construção. Quando Neemias começa a construção, olha o que acontece no versículo de número 2. Ó, versículo 1 do capítulo 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito. Como que pode? Olha que fúria, que ira, porque o outro estava edificando a cidade dele. Que coração é esse? Quem sabe Neemias, eu estou conjecturando, deve ter pensado, meu Deus, esse homem nem daqui é. Não estou fazendo mal nenhum para ele. Estou querendo tão somente edificar a minha cidade. Nem mexi com ele, nem olhei para ele, nem fiz nada para ele. Por que ele está se levantando contra a minha vida? Ó, se irou, ardeu em ira e se indignou, ficou indignado. Sabe indignado? Imagina aqui, hoje as pessoas passam aqui, a nossa igreja está bem feinha aqui na frente, tá? Bem feinha, tá? A hora que a gente der uma pintada, colocar a placa, a hora que deixar tudo bonitinho, imagine alguém parar ali e falar assim, não acredito! Por que foram pintar essa igreja? Eu estou indignado por causa disso. Eu queria que ficasse daquele jeito. Eu não aceito essa igreja bonita aqui. Vai saber no coração dos outros? Foi mais ou menos assim com Neemias. Foi mais ou menos dessa forma. Ouviu que Jerusalém estava sendo reconstruída, se indignou, porque queria ver Jerusalém derrubado. Infelizmente é assim. Tem gente que se alegra quando ouve que eu e você perdemos, que eu e você estamos com problema, que eu e você estamos com dificuldades. Mas em nome de Jesus, a alegria deles é momentânea, temporária. Assim como a luta que vem sobre a nossa vida, ela é temporária. Ela vem, mas não permanece, porque maior é o nosso Rei. Ó, versículo 2, então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Olha, tentando humilhar. Tentando humilhar. Que fazem esse povo fraquinho? Esse povinho? Essa gentinha? O que está fazendo aí essa gentinha? Ó. Darão cabo da obra num só dia. Estão pensando que a gente está com pressa de terminar a obra? Todo dia nós viemos na casa do Senhor e colocamos um tijolinho. Nós não temos pressa de acabar a obra é dele. Nós não temos pressa não.
Nós estamos aprendendo, treinando aqui, porque nós temos uma glória eterna, uma obra eterna do lado dele. Versículo 3, estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o muro com pedra. Quer humilhar mesmo. Eles vão edificar, eles vão construir, mas vai vir uma raposinha e vai derrubar o muro. Eles não têm condições de fazer isso. Quem são eles? Eles não vão conseguir. Não tem estrutura, não tem sabedoria, não tem força para construir nada. Assim é o inimigo, que tenta desmerecer o nosso esforço. Eles tentaram desmerecer o esforço de Neemias. Mas olha o versículo de número 6. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou. Olha que benção. Versículo 3, eles estão zombando que uma raposinha vai derrubar o muro. Versículo 6, o muro está edificado. Pastor, o que o senhor está querendo dizer comigo com isso? O que eu estou querendo dizer para você é que enquanto eles estão falando que não vai dar certo, Neemias já estava fazendo dar certo. Enquanto eles estavam cantando, dizendo que o muro ia cair, o muro estava sendo edificado. Não é a palavra deles, é a palavra do Eterno. Não é a palavra deles, é o propósito que está no teu coração. Não espere ouvir dos outros aquilo que você tem que ouvir de Deus. Às vezes ficamos com os ouvidos abertos ao que os outros dizem, quando na verdade nós devemos abrir os ouvidos espirituais e dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Eu quero ouvir, eu quero receber, eu quero ser instruído para essa grande obra. Falando, e o muro edificado. Quantas vezes falaram de mim e falaram de você, e porque falaram nós paramos? Quantas vezes? Quantas vezes você se propôs a fazer alguma coisa, aí alguém veio e disse assim: não vai dar certo, você parou. Quantas vezes você confidenciou um sonho, confidenciou uma vontade, confidenciou um projeto, e alguém disse: capaz que isso dá certo, e você parou. Aprenda com Neemias. Eles estavam falando e Neemias estava fazendo. Quem fala não faz, e quem faz não fala. Eles estavam falando, não estavam fazendo. Neemias estava fazendo e não estava perdendo tempo em dar satisfação para eles. Imagina eles falando e Neemias gritando daqui: coloquei mais um tijolo. Por quê? A edificação de Jerusalém não fazia parte do propósito deles, fazia parte do propósito de Neemias. Aquilo que está no teu coração, está no teu coração. Não queira colocar no dos outros. Os outros não vão entender. Tem gente que não entende aquilo que Deus coloca no teu coração. Tem gente que, se você falar seu projeto, vai dizer assim: você é um louco, você é uma louca. Por quê? Porque tem gente que gosta de olhar e ver o outro só no chão, só destruído. Por quê? Porque só vive no chão, só vive destruído. A vida dele é uma miséria, quer que todo mundo viva na miséria. Mas eu acho lindo Neemias, porque Neemias está fazendo, dizendo assim: essa miséria eu não aceito, por isso que eu estou aqui. Se eu aceitasse essa miséria, essa destruição, essa derrota, eu tinha ficado lá onde eu estava, que eu estava muito bem do lado do rei. Eu saí do lado do rei para vir reconstruir. Aleluia. Glória a Deus, eu sinto a presença de Deus aqui, aleluia. Eu sinto a presença de Deus nessa palavra, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração hoje.
Aleluia. Aleluia. Não preocupa com os outros. Tem gente que não entende o que Deus tem na tua vida. Tem gente que vai discordar sempre daquilo que você quer fazer. Mas faça o que Deus colocou no teu coração. Faça. Veja, Neemias chega e já vai fazendo. Aqueles que Deus enviou para ajudar Neemias, encostaram do lado de Neemias, estavam fazendo. Não tinha ninguém falando, eles estavam fazendo. Ó, outro conselho: ande com quem faça e não com quem fala. Tem muita gente que fala, tem muita gente que tem muita opinião para dar, mas não faz. Queira do teu lado pessoas que façam. Sabe aquela pessoa assim que você fala assim: eu estou com vontade de fazer isso. Ele fala: conta comigo. Conta com essa pessoa. Conta com aquela pessoa que ela chega para você e diz assim: eu quero fazer isso. Você da mesma forma diz assim: conta comigo. É esse tipo de pessoa que precisamos do nosso lado. Pessoas dispostas a fazer. Jerusalém só foi construída, reconstruída e reedificada, e os inimigos permaneceram para o lado de fora, porque todos se juntaram no mesmo propósito. Deus colocou o projeto no coração de Neemias, mas todos aqueles que foram enviados pelo rei compraram a ideia, entenderam o projeto. Eles entenderam que o que estava no coração de Neemias era para a glória de Deus. Não era para a glória de Neemias, você está entendendo? Era para a glória de Deus. E como era para a glória de Deus, eles se juntaram. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adiantar aqui, ó. Neemias dá início à construção. Depois ele vê aqui no versículo 8 que eles se ajuntaram com muita ira, com muito ódio, com muita raiva, por causa daquilo que Neemias estava fazendo. Por causa daquilo que Neemias estava pretendendo fazer, que é reedificar, reconstruir. Neemias fica sabendo que os inimigos estão se levantando. Neemias fica sabendo que o inimigo está furioso. Ei, eu quero abrir um parênteses aqui e te entregar uma palavra. Ei, o inimigo está furioso e ele vai se levantar. Ele vai vir com todas as armas para tentar parar você, para tentar parar a tua família, para tentar parar teu casamento, para tentar parar teu chamado, parar a tua vontade de congregar, de vir à igreja, de estar na igreja, de ser cheio de Deus. Neemias, quando fica sabendo, olha que coisa linda, olha o que ele faz assim, ó. Versículo 13. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Olha, Neemias escuta que o inimigo está vindo, que o inimigo está furioso. O que ele fala para o povo? Ei, vamos se armar. Neemias dá um brado no meio do povo e diz assim: o inimigo está vindo, vamos nos armar. Vamos pegar a nossa espada, a nossa lança, para que quando ele vier nós estejamos prontos para a batalha. Que surpresa para o adversário, né? Pensando que aquele povinho, aquela gentinha ia fugir. E aquele povinho, aquela gentinha estava preparado para a batalha. Olha que coisa tremenda. Versículo 16. Daquele dia em diante, pus metade dos meus moços para trabalhar na obra, e a outra metade empunhava lança, escudo, arcos e coraças. Metade trabalhando na construção, e a outra metade protegendo quem estava trabalhando na construção. Você entendeu? Ó, metade do povo trabalhando na construção, e a outra metade protegendo quem estava trabalhando. Vê se o inimigo tem vez com um povo desse. Vê se o inimigo tem vez com um povo que está protegendo os seus.
Vê se o inimigo tem vez com um povo que está com o coração voltado para proteger aquele que está construindo. Por isso que acontece o sucesso. Por isso que tudo dá certo. Por isso que a obra prosperou. Por isso que a obra deu certo. Porque é assim que funciona, irmão. Pastor, eu não posso fazer. Não, tudo bem. Mas você pode orar por quem está fazendo. Você pode cobrir de oração quem está fazendo. Você pode escolher um dos edificadores, um dos obreiros da tua igreja, e uma vez por semana oferecer um jejum ao Senhor pela vida dele. Senhor, eu estou entregando ao Senhor esse jejum pela vida do irmão obreiro, pela vida da irmã do círculo de oração, pela vida da irmã das crianças, pela vida do líder dos jovens. Uma vez por semana eu vou fazer isso. Um está trabalhando e o outro protegendo. Está vendo que coisa linda? Você está vendo como é que funciona? Quem deu essa sabedoria para Neemias? O rei. Porque essas coisas só podem vir do coração de um rei muito sábio. Não era todos que estavam trabalhando, mas quem não estava com a colher de pedreiro na mão, quem não estava com a enxada na mão, quem não estava com a pá na mão, quem não estava com o prumo na mão, estava com espada na mão, lança na mão, escudo na mão, coraça na mão, protegendo quem estava trabalhando. Aleluia. Como que uma obra dessa não cresce? Como que uma obra dessa não vai para frente? Claro que vai. Porque o inimigo não consegue encontrar brecha. Quem está trabalhando está concentrado no seu trabalho, oferecendo o melhor, o seu sacrifício, construindo, edificando. Em paz. Por quê? Porque tem alguém protegendo ele. Você consegue imaginar? Mãe Everaldo trabalhando, ó, sentando tijolo, e o Pedro com a lança na mão, olhando de volta, ó. De vez em quando o Pedro fala para o Everaldo, dizendo assim: Everaldo, fica tranquilo que eu estou cuidando de você. Você não entendeu, irmão? Vou falar de novo. Everaldo, pode trabalhar tranquilo que eu estou cuidando de você. O inimigo não vai encontrar lugar para atingir a tua vida. Ele não vai conseguir parar a construção. Nós dois estamos no mesmo propósito. Aleluia. Vamos finalizar. Olha que coisa tremenda. Depois de tudo isso, o muro foi reconstruído, porque não parou a obra por causa dos inimigos. Por que não parou? Porque Neemias estava fazendo e não falando. Neemias estava fazendo porque tinha alguém protegendo, guardando ele, dando a ele proteção necessária para ele fazer. O inimigo não encontrou vez. Olha o versículo de número 16, olha que coisa linda. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram, se encheram de medo, de pavor, e decaíram muito no seu próprio conceito. O que é isso? Nós vamos destruir a cidade. E não vai dar nada isso. Eles decaíram no seu conceito, porque enquanto eles estavam dizendo que não ia dar nada, deu tudo. Por quê? Por causa disso, ó. Porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. O que aconteceu foi algo tão extraordinário que os inimigos reconheceram que aquela obra era de Deus. O que Deus vai fazer na tua vida é algo tão grande. O que Deus vai fazer na tua família é algo tão extraordinário que os inimigos, os vizinhos, os circunvizinhos vão olhar e vão dizer: verdadeiramente essa obra é de Deus.
Aleluia. Neemias não precisou falar. Neemias não precisou atacar ninguém. Neemias não precisou revidar com palavra. Neemias não precisou revidar com atitudes. O que Neemias fez? Ele fez aquilo que Deus colocou no teu coração. Ele edificou. Ele se ocupou em reconstruir, reerguer, reedificar. Ele se ocupou em ser útil na obra e na presença do Senhor. Aleluia. Mas os inimigos sossegam? Os inimigos não sossegam. Olha o que acontece aqui. Versículo 6. Capítulo 2. Diz assim, ó. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Ó, porém, intentavam me fazer mal. Depois que os inimigos viram que não iam conseguir parar Neemias, olha aqui, irmão, ó, instrução, sabedoria para você. Daqui é um conselho para a minha vida e para a tua vida. Quando eles viram que eles não iam conseguir parar Neemias, parar a obra que Neemias estava fazendo, o que eles tentam fazer? Eles tentam ficar amigos. Eles tentam se aproximar. Eles tentam levar Neemias, tirar Neemias da obra, levar Neemias para outro lugar. Porque se ele tira Neemias dali e leva para outro lugar, a obra para. É assim que faz. Então cuidado com gente que chega do nada e vira seu melhor amigo. Cuidado. Cuidado com gente que outrora olhava para você de rabo de olho e agora quer te abraçar. Cuidado. Cuidado com gente que antes nem ligava para você lá do mundo, lá fora, e agora quer virar teu amigo. Fica tranquilo. Descansa no Senhor. A obra que você está fazendo, a vida que você está levando, a postura que você está tendo diante daquilo que Deus confiou, está chamando a atenção, está fazendo a diferença. E porque faz a diferença, muita gente vai querer se aproximar. Mas olha o que Neemias diz. Olha, Neemias é extraordinariamente sábio. O rei instruiu Neemias muito bem. Olha aqui, ó. Versículo 3 do capítulo 6. Eles enviaram mensageiro para Neemias. Ó, Neemias, vamos nos encontrar no Vale de Ono. Vamos tomar um café, vamos fazer uma carne, vamos ficar amigo. Olha o que Neemias manda para ele. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Eu acho lindo aqui porque Neemias falou assim: eu não posso descer. Ele não disse eu não posso parar. Você entendeu a posição de Neemias? Neemias estava numa posição tão alta que ele já olhou para o adversário e disse assim: ó, eu não posso parar. Não, ele disse assim: ó, eu não posso descer. O que eu estou fazendo já me colocou numa posição tão alta que para eu ir falar com você eu tenho que descer. Então eu não vou falar com você porque eu não tenho desejo de descer. O meu desejo é só de subir, é só de aumentar. O inimigo quer me parar por aqui, mas o meu desejo é de chegar num lugar mais alto. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Não se surpreenda se Deus te colocar num lugar mais alto. Não se surpreenda se por esses dias vir um telefonema, chegar uma carta, chegar uma mensagem, te fazendo uma proposta, te promovendo para um lugar mais alto. E isso é o Deus que você serve. Aleluia. Eu não posso descer, porque se eu descer a obra vai cessar. Se eu for ter convosco. 4 vezes me enviaram um pedido, tentaram, mas ele disse: porém eu sempre lhes dei a mesma resposta.
Eu acho linda essa passagem. Aleluia. Essa passagem, ela fala muito sobre honra de Deus. Fala muito sobre a determinação de um homem. Sobre a determinação de um chamado de Deus para fazer algo grande. Nossa igreja é pequena, mas pela fé eu não consigo ver nada pequeno aqui dentro. Eu vejo aqui Jerusaléns que estão prestes a ser reconstruídas, reerguidas, reedificadas, sonhos, projetos, promessas. Deus precisa de você, Neemias. Deus precisa de você. Não vai ser nada fácil. Deus está mandando eu dizer para você, não vai ser nada fácil, Neemias. Não vai ser nada fácil. Vai ser difícil. A situação é difícil. A situação exige muito do teu emocional, Neemias. Mas segura firme. Se mantenha firme. Eu enviei você, Neemias, e eu vou honrar você. Eu vou prover autoridade para você, condições para você e proteção para você. Tão somente foca na minha obra, tão somente foca no teu chamado, tão somente foca naquilo que eu confiei nas tuas mãos. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé nesta noite, em nome de Jesus.